Bom, a gente está por aqui, descontraído, um cafezinho, iguarias, junto com o Regis. Que prazer, Regis, a gente poder estar junto, né? Nesse projeto musical, Para o Rei pelo Reino. E ter um tempo de comunhão, né? Falando de reino, uma das coisas que a gente tem, pelo menos eu e a minha casa, a família, ela preza muito. Essa comunhão, esse partir o pão juntos, aquela coisa da igreja de Atos, né? Onde eles se encontravam, o palavreado era para edificação, o cuidado com o próximo, né? Aquela coisa de amar como Jesus amou, ser misericordioso como Jesus assim fez e mostrou para nós, os discípulos, né? Perdoar como Jesus perdoou, né? Imagina Jesus ali na cruz, Pai, perdoa porque não sabe o que estão fazendo. E o fato é mesmo porque, por mais que muitos almejam a fama, como eu queria no meu passado, só a glória, aquela coisa toda, aquilo não preenchia, mas Jesus radicalmente impactou a minha vida e hoje Jesus preenche a minha vida. E outras coisas, se um dia eu posso ter um louvor que um irmão, um local cante ou louve junto, amém, mas se também não for assim, amém também, porque o que importa é meu coração estar cheio de Jesus. E glória a Deus que tem pessoas que também pensam sobre o reino de Deus, né? Aqui na terra como no céu, e o Regis é um desses parceiros. Então é um prazer muito grande poder estar aqui na vossa terra, tendo um tempinho, aprendendo um pouquinho mais, louvando junto, tendo um tempo de comunhão e participação. E é um prazer para mim, para minha esposa, a Gi, estar comigo sempre, né? A auxiliadora idônea, uma bênção na minha vida. E queria que você falasse um pouco sobre a sua vida, ministério, como é que foi isso tudo, esse impacto de Cristo na sua vida. E é bom para que a juventude também, né, tem como um referencial, né, louvores edificantes, que eu acredito que o que a gente tem procurado fazer são louvores que toquem as pessoas, a alma, o coração, elas possam ouvir as letras, serem curadas, edificadas, porque esse é o propósito, né? Então fala um pouquinho, conta um pouquinho aí sobre o seu ministério, trajetória hoje. E queria ouvir um pouquinho sobre isso. Tenho certeza que a galera, todo mundo queria ouvir um pouquinho também. Primeiramente, Xande, quero dizer que é uma alegria, uma honra poder fazer parte desse projeto que eu tenho certeza absoluta que irá impactar muitas vidas. Amém. Esse é o propósito. Bom, eu comecei muito cedo na música. Minha mãe fala que eu cantei primeiro do que falei, com 7 anos já tocava violão, 10 anos de idade participando Bar de Alencar, Chacrinha. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui e lembrar do Bar de Alencar, do Chacrinha, você tá velho, viu? E aí, com 15 anos de idade, eu saí da minha cidade, Natal, Passos, a convite de um rapaz, e ali montamos uma dupla sertaneja, gravamos vinil. Ok. Depois, com 17 anos, eu já estava assinando com a BMG Ariola como dupla sertaneja também, que na época era BMG RCA, né? Hoje é a Sony. Fiquei um tempo com a dupla, até que eu vim para Uberlândia e conheci o Alexandre Pires, fiz uma música para ele, e depois ele me convidou para fazer back vocal. Fiquei 4 anos no Só Pra Contrariar, fazendo back vocal. E escrevi vários sucessos para o grupo. Só Pra Contrariar, eles gravaram 13 músicas de minha autoria. Algumas delas eu fiz com o Peninha, o próprio Alexandre Pires, Luiz Cláudio. O Daniel, que também gravou um grande sucesso, Pra Falar a Verdade. O Belo gravou Eternamente, Valeu Esperar, foi tema de novela. Christian Ralph, Jean Giovanni, Leandro Leonardo, Paixão de Rodeio. Foram vários artistas. E meu objetivo era ser o maior compositor do Brasil. Os produtores chegavam na editora, eu quero música do Regis. Eu não quero nem saber, cadê a música do Regis? Porque as músicas que eu fazia eram sucesso, vendia muito, então eles olhavam para números. E, opa, o Regis faz música legal, vamos pegar a música dele. E com isso a gente vai alimentando a alma de ser o melhor. Hoje eu estou compondo com o Peninha. O Peninha foi uma escola para mim como compositor, que inclusive hoje se converteu. O Peninha está servindo a Deus. Que maravilha. Coração quebrantado. Olha só. Eu falei muito de Jesus para ele. Mas isso tudo, eu fui vendo que
era uma alegria falsa, uma alegria momentânea, que durava só naquele momento, por isso que já chama momento. Exatamente. E na época eu estava no Só Pra Contrariar, e um dos integrantes que fazia back vocal comigo saiu, o Luiz Cláudio. O Alexandre pediu para que a gente arrumasse uma pessoa, e eu lembro que a gente estava em Natal, Rio Grande do Norte, ligamos pro Vandim, 2 horas da manhã. E ele falou assim, vamos pensar, mas um emprego bom desse, fazendo mais de 40 shows por mês, esse cara tá doido, vai pensar. E o tempo foi passando, uma semana, ligamos novamente para ele, ele falou, não, aceito o convite. Ele falou que ia pensar. Mas ele estava orando e jejuando com o pastor dele, até que um domingo de Santa Ceia, a igreja lotada, o pastor do Vandinho chamou ele no altar e disse para a igreja, igreja, estou enviando o Vandinho lá no Só Pra Contrariar. Isso é uma loucura aos olhos humanos. Já pensou que pastor doido é esse que vai tirar o rapaz que está ali no Ministério de Louvor para enviar uma missão? Mas foi um propósito de Deus. O Vandinho ficou 8 meses ali, a gente ficava no mesmo quarto. Ele não participava das coisas que a gente participava. Vandinho, vamos beber uma bebida comigo aqui? Não, Região. Obrigado. As meninas ali terminavam o show. As meninas, Vandinho, não, eu vou ficar aqui. Rapaz, as meninas, não, vai lá, eu vou ficar aqui. A gente achava ele estranho porque ele não participava das coisas que a gente participava. Mas na verdade a gente que era estranho. Porque o cristão ele faz o que é correto, o que está na palavra de Deus. A gente que está errado, quando está no mundo... Não percebe. Não percebe, quando a gente está no mundo ali, tudo é muito fácil, tudo pode. Não. Ele fazia o correto. E um dia eu peguei e falei para ele, Vandinho, eu vejo que você passa por lutas, por problemas, por dificuldades, mas você está sempre sorrindo, cantando, alegre, feliz. Que é isso? Que alegria que é essa que você tem que eu não tenho? Ele não falou, Rez, é minha religião, é minha igreja. Ele falou, não, é Jesus Cristo na minha vida. Eu peguei e falei, eu quero esse Jesus para mim. Na época eu estava separando da minha esposa, 2 anos de casado. Vamos separar? Vamos. O mundo era muito fácil, as coisas eram fáceis demais. Mulher para todo lado, a gente com 20 e poucos anos. Então tudo era muito fácil. Mas quando eu estava separando mesmo, eu falei, Vandinho, eu estou separando, já contratei um advogado e eu não quero mais. Ele olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim, Regis, existe um Deus que muda leis. Ainda que você assine toda a papelada lá no juízo, o Deus que eu sirvo, ele vai mudar a situação da sua vida. Convidou eu mais a minha esposa para ir na casa de um pastor, mas eu não ia de jeito nenhum. Eu ia jogar bola. Mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Minha esposa foi... E o pastor profetizou, não preocupa não que o seu marido vai vir aqui e ele ainda vai ser um grande homem de Deus. E nisso, a minha mãe desesperada procurou um pastor lá em Passos, pastor Job, que é pai do Thales Roberto, um grande homem de Deus. Aí minha mãe desesperada, olha meu filho, nossa, está acontecendo assim. Ele só olhou e falou assim, não preocupa não que seu filho vai ser um grande homem de Deus. Minha mãe, mas como? Se fosse o Daniel, mas... Ela não esperava isso de mim. E um dia eu fui na casa desse pastor que o Vandinho convidou. Mas eu senti uma presença de Deus, eu fui gostando. E ali eu fui aprendendo a dizimar naquele lugar, fui aprendendo a ofertar naquele lugar. E até que um dia, e essa papelada estava correndo. Minha esposa falou, vamos visitar uma igreja? Eu falei, vamos. Era um domingo, sentamos na última fileira, o culto terminando. De repente o pastor daquela igreja, quem aqui... Essa noite quer entregar a sua vida para Jesus, que Ele vai mudar aquilo que precisa ser mudado. Ele vai consertar aquilo que precisa ser consertado. Foi eu e a minha esposa lá na frente daquela igreja confessamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Romanos 10:9, né? E começamos a estudar a palavra de Deus. Eu conheci o Joselito, que se tornou um grande amigo, parceiro de composição. Deixei de fazer música com Alexandre Pires, com Peninha, para fazer música com Joselito. E ali Deus foi trabalhando, alimentando da palavra de Deus. Depois de 4 meses, batizamos nas águas. E foi a melhor coisa que eu fiz. Nós já completamos 23 anos de casado. Eu tenho um filho de 21, que é o Bruno. E a Brendinha, em março agora ela completa 11 anos de idade. Foi mais um milagre. Ela, quando tinha 2 aninhos de idade... A gente ia orar lá em casa, pegava na mão e ela orava assim, Jesus cura eu,
cura minha vida, sai todo o mal em nome de Jesus. Que oração esquisita é essa? Passaram-se 10 meses. A Brenda com 2 anos e 10 meses. Eu entrei dentro do carro, ela sentou dentro da cadeirinha e falou assim, eu tô podre, mas eu não vou morrer, eu não vou morrer. Eu falei, Brenda, o que você falou? Eu tô podre, mas eu não vou morrer, eu não vou morrer. Que coisa estranha. A gente estava nos Estados Unidos e ali levamos ela num pronto-socorro público. E eu lembro que as enfermeiras foram tirar sangue, cutucava daqui, aí tirou um pouquinho. E depois de meia hora, eles vieram com o diagnóstico. Ela foi diagnosticada com leucemia. Ela não tinha uma gota de sangue no corpo, teve que tomar sangue imediatamente. Minha esposa ficou desesperada, ficou 5 dias ali tomando sangue, plaquetas. Voltamos para o Brasil e deu início ao tratamento. Até que o tratamento estava correndo tudo bem, mas teve uma época que teve uma intercorrência médica. Em Belo Horizonte, a Brenda foi parar na UTI em estado grave. Ela vomitava pedaço de sangue. Sabe aqueles fígados de vaca, assim que você vê aqueles fígados? Era pedaço de sangue. Ela estava com plaqueutemia, neutropenia, leucopenia, estado grave. E eu lembro que era uma sexta-feira, no sábado, eu tinha 2 eventos para fazer. Um em Itupeva e o outro em São Joaquim da Barra. Eu fiz aquele evento, voltei para Belo Horizonte, fui lá na UTI, eu não aguentava de ver minha filha dopada, vomitando sangue. Eu falei, meu Deus, eu não quero ficar aqui. E eu lembro que um dia Deus mandou a gente fazer o jejum de Daniel, né? Começamos naquele processo de jejum. E um dia eu tive que voltar na UTI para minha esposa voltar em casa para fazer comida. E eu tinha um celularzinho da Nokia, tinha uma chamada da pastora Ludmila Ferber. E a bateria acabou, eu falei, a hora que eu chegar em casa, eu vou ligar para a Ludmila Ferber. Quando eu chego em casa, a minha esposa ouvindo a música da Ludmila Ferber. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, libera a palavra, profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora, o escape, a cura, o descanso vem sem demora. Eu falei, meu Deus, que coisa profética é essa? Botei para carregar e liguei para Ludmila Ferber. Ela falou assim, Regis, só quero te dizer uma coisa. Não se esqueça daquelas palavras que Deus soprou na vida da Brendinha, lá nos Estados Unidos. Eu tô podre, mas eu não vou morrer, eu não vou morrer. Ela falou assim, se apegue nessas palavras, aconteça o que acontecer. Eu falei, amém. Aquilo fortaleceu a nossa fé, nós fizemos uma oração e fomos deitar. Quando foi 5h45 da manhã, toca o telefone da UTI, que a Brendinha estava passando muito mal. Ela teve 2 convulsões. Minha esposa levantou chorando da cama. Eu deitado, comecei só a falar assim, o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu levantei, marchando. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. E foi naquele dia que eu comecei o jejum de Daniel. Liguei para várias pessoas entrar com esse jejum. No 10º dia do jejum, a Brendinha saiu da UTI, tomando refrigerante e comendo sanduíche, que é um veneno. Mas era o que ela queria comer. E ali, quando ela voltou para casa, eu não parava de dar glória. Glória, obrigado, Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Todo dia, quando eu levanto, eu faço a mesma oração de agradecimento pela vida da Brenda, porque Jesus curou a Brenda de leucemia. Na época ela estava com 70% de células malignas no corpo. Jesus, com teu sangue poderoso, Isaías 53, versículo 4, fala que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si na cruz do Calvário. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E até hoje eu falo, Brendinha, pelas pisaduras de Jesus, você foi sarada, você foi curada. A palavra de Deus nos garante a vitória, essa cura. Eu agradeço a Deus todo dia. Eu falo, Pai, não tem palavras para te agradecer esse milagre. O carinho, o cuidado que você teve com a Brendinha, tem até hoje. Eu chamo ela de presentão de Deus. Os filhos são presente de Deus, são verdadeira bênção, a herança do Senhor. E
Aí que está a diferença daquela família que serve a Deus com aquela que não serve. Quando a família não serve a Deus, ela passa por um problema, você desespera. O que eu vou fazer? A gente vê tanto empresário tirando a sua vida aí na televisão. Já a família que serve a Deus, ela tem a certeza absoluta que ela não está sozinha em cada luta, em cada batalha que ela enfrenta. E Deus é maravilhoso, a Brenda louva, ela é muito usada por Deus. Deus usou a boquinha dela para falar que aquela enfermidade não seria para a morte, mas seria para a glória dele. Deus é tremendo. Deus utilizando ela, né? Verdade. Nessas situações. E isso é muito importante. A gente ficar atento, inclusive, tanto como Deus usou a Brendinha para falar algo, ficar atento, como os pais também prestarem muita atenção no que os filhos têm falado, no que os filhos têm, a forma deles, a criação hoje em dia. A gente tem que ficar um pouco atento. Nós temos, a nossa situação é um pouco diferente. A gente está no Níger, na África, temos 19 adotados. Sim. Mas cada um com a sua personalidade, cada um com a sua forma de ser, cada um com o seu tipo. E a gente pede cada dia muita sabedoria para poder entender a cada um, para poder observar cada um. Tivemos uma das meninas, por exemplo, que ela, pai, a mais nova, tem 17 agora, fez 17. Ela, pai, mãe, eu sonhei e tive uma presença muito forte de Deus que Deus estava falando e ela tem um coração assim misericordioso com o próprio povo dela, de poder ajudar. A gente está falando de um país que ele é 98% muçulmano, somos cristãos lá tentando falar, praticar, né, o que Cristo propõe. Então lá não adianta eu sair com uma Bíblia, falar só, Jesus vive. Não, eles têm que ver se você está procurando viver aquilo que você tem tentado ensinar. Então, 24 horas olho em você, para saber se de fato você está procurando praticar aquilo. Sim. Então, e essa menina, ela tem o dom da misericórdia. Quando ela fala do pobre na rua, aquele que não tem a comida, ela começa a encher o olhinho de lágrima. E ela falou, pai, eu gostaria de sentir de Deus, de fazer um trabalho no hospital e tal. E a Giovana, a minha esposa, falou, não, vamos orar, porque é uma coisa dificílima você estar falando com um diretor central do Hospital Nacional de uma nação islâmica. Então eu falei, vamos orar então, Deus pode abrir essa porta, porque ela queria daí fazer um trabalho na pediatria com as criancinhas de lá. Bom, no Níger você tem crianças de 1 ano com 1,5 kg, 2 quilos, isso é a subnutrição, são coisas assim, completamente ilógicas, são coisas assim surreal. Só vendo mesmo, que você fala, isso existe. Pleno século XXI. E a gente foi falar, a gente orou tudo, marcamos uma reunião, fomos falar, o diretor abriu, escancarou a porta. Então, por quê? Porque a gente procurou entender e ouvir o que saiu da boca da nossa filha, que Deus estava comunicando algo, então a gente prestou atenção. Como outras vezes foi inverso. Quando não era Deus falando com algum dos outros filhos, então a gente pede muito discernimento. Sim. O discernimento, né, dos pais, no que ver, no que assistir. A gente tem A gente é exemplo. Aqui no Brasil, há uma febre de celular. Não sei se você acompanha, você está lá e está aqui. Estou lá e estou aqui. Uma criancinha com 1 ano, o que o pai dá para a criança brincar aqui? Celular. E eu vejo crianças, amigos meus, pais, ela fica quietinha ali com o celular, tá tudo bom, eu posso fazer o que eu quero, que ela fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas com o celular na mão, se deixar, já vai viciando a criança. A minha filha vai completar 11 anos. Ela não tem celular. Celular aqui no Brasil tem destruído famílias, tem destruído casamentos. Tem sido, aqui no Brasil, tem sido mal. E alguns vão falar, mas o Regis fala isso aqui, minha filha de 11 anos, tem menina de 11 anos que já está com esse negócio de namoro, tem coisa assim. Misericórdia. Mas o que a Bíblia fala? Ela fala para o solteiro, a solteira, ser santo tanto no corpo como no espírito, ou seja, é completamente a contramão do que talvez meu pai, por não conhecer a palavra, não conhecer o Jesus mesmo, de fato, e a Escritura,
a ideia era essa mesma, filhão, você tem que sair mesmo com a mulherada e tal, mas a Bíblia fala ao contrário, eu tenho que me guardar, Sim. eu tenho que me resguardar para cuidar do templo do Espírito. Então, a gente tem que, se de fato, a Bíblia diz, né, que se você de fato fala que segue Jesus, viva como ele. Ou seja, eu teria que assistir o que Jesus assistiria, não é o que eu gosto. Eu tenho que escutar o que Jesus escutaria, não é o que eu quero. Eu tenho que dirigir como se fosse Jesus, não é da minha maneira. Eu tenho que me comportar na escola como se fosse Jesus ali estudando. Então eu não ia colar na prova, não ia matar a aula, porque Jesus não ia fazer isso. É a diferença que eu falo de ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus e um religioso. Que só, tá com essa palavra, mas chego em casa, agrido minha esposa, ou bato no filho, chuto o cachorro, enfim. Então, isso é muito importante. Então, esse discernimento, louvado é o nome do Senhor por esse milagre. Quero lembrar que quando houve esse comentário pedindo oração, eu quero falar aqui, então posso falar pessoalmente, né? Eu orei também, oramos, tá? A minha casa, também por esse milagre. Então, queria só pôr isso aqui cara a cara. Então, a gente também intercedeu por isso. Fizemos parte como corpo. Embora vocês não sabiam, como deve ter muita gente que também orou e que estava junto com vocês nessa. Eu sempre fui muito desligado de rede social, mas eu entrava assim, meu filho, olha aqui, pai, botava ali, fulano orando na Itália, Beltrano orando no Japão, o mundo inteiro orando. Às vezes eu via as mensagens no computador e eu chorava e agradecia a Deus. Olha, pai, o senhor levantou do Níger estava lá, gente. Níger lá orando, lá na África, orando. Então, o mundo orou. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Deus levantou pessoas. Sim. Teve um dia que a minha esposa estava lá na UTI e aí ligou um pastor. Olha, eu vim do Rio de Janeiro, Deus mandou orar pela Brenda. Quem vem me buscar no aeroporto? Olha, pastor, não tem como, eu estou aqui. Ele foi, pegou um táxi, um pastor que a gente nunca viu na vida, foi lá, orou pela Brenda. A partir de hoje não vai vomitar mais sangue, não vai parar de vomitar hoje em nome de Jesus. E tinha um amigo viajando comigo, o irmão André Júnior aqui de Uberlândia, ficou um tempo comigo, e ele falou assim, a partir de hoje não vai vomitar. Eu falei, amém, tá ligado na terra, ligado no céu. E a partir daquele momento foi o dia que ela parou de vomitar. Creio. A gente uniu a nossa fé. Exatamente. Então é o corpo de Cristo, é a comunhão. Eu tenho orado muito pelas pessoas por esse Brasil. A gente faz muito evento em praça pública e eu oro por cura, porque eu experimentei a cura, o milagre na minha casa. Então a gente tem propriedade para falar de cura. Autoridade, sim. E às vezes 20 pessoas levantaram a mão que está com dor, que está com doença. Às vezes 3 recebem a cura. Por quê? A fé. Não é a minha oração que cura, não é a sua oração que cura. Sim, E às vezes, quando a gente passa por algum problema, existem 2 coisas que andam com a gente. A fé e o medo. Eles andam lado a lado. É ou não é? Qual profeta da Bíblia que não teve medo e não teve fé? A fé e o medo tá ali juntinha. Mas se a nossa fé for maior que o medo, pode ter certeza que a vitória ela já aconteceu. Eu até entendo que é aquele friozinho na barriga da gente não errar, não dar bola fora da carne. Então eu entendo até que é o temor de Deus que dá... será? É isso? Mas não pode entrar dúvida. Não. Mas tem que, se Deus deu isso, faça. Então é muito importante. E falando de fé, falando de milagre, já quero convidar pessoalmente para quem sabe... se tiver disponibilidade de conhecer nossa casa lá no Níger, né? E eu vou te dar, até te presentear, esse aqui é o DVD, Sonhe Esse Sonho Conosco. Então vou deixar aqui para você, fala um pouco do projeto. Foi uma produção muito bacana do Kim, a equipe dele, o pessoal da Hit TV, que eles presentearam a gente na produção, né? Que é o Kim que trabalha lá, mas fez uma produção extra. Então foi bem bacana com a equipe que foi montada, com o Wesley também, que é um outro querido amigo nosso. Então estou te presenteando para você conhecer um pouquinho mais do projeto. E falando da parte musical, né? Da parte musical também foi um milagre. Eu e minha esposa tivemos um tempo de oração, de jejum. Eu incomunicável, sem zap, sem nada, nenhuma rede social. E o Senhor proporcionou nesse período, foram 72 estudos da palavra para o reino.
Não é assim para tal placa, isso não. Para o reino de Deus, para a igreja do Senhor na terra. E também 68 louvores. Então foi um negócio assim, muito interessante. A gente está terminando agora, inclusive, a das últimas participações foi a sua, a gente podendo estar louvando junto o Senhor. Glória a Deus que deu tempo, né, da gente estar junto. E o projeto se chama Para o Rei e pelo Reino, né? Aqui nesse pendrive tem os primeiros 30 louvores, ainda não está nas plataformas, eu estou esperando as 68 ficarem prontas. Está na segunda fase agora, que é onde entra o louvor que a gente fez, você fez participação junto, a gente louvou. Eu estou te presenteando esse aqui para você escutando já. Amém. Para o Rei e pelo Reino. Isso, então são vários irmãos, ministérios, né? A própria Ludmila, querida, amada, participou. Ana Paula Valadão, Azaf, o Nil, que também trabalhou na época da gente, como era do Dominó, um homem, um servo do Senhor também. Também teve a Nívia Soares, né? Bem, teve várias participações, Daniel e Samuel, e vários ministérios. Isso é para o reino mesmo, então para a edificação do corpo. Então usando a voz, os dons que Deus deu para ele, né? Para a glória dele. Isso é maravilhoso, porque a igreja no Brasil anda muito dividida. Você está lá fora, não sei se você está acompanhando, mas aqui é tudo muito dividido. Tudo... minha placa é melhor e... Eu pensei que no Brasil não tinha não, isso. Tem. Tem a igreja também. Precisa de um conserto, precisa de uma cura. A gente vai fazer... Eu viajo muito esse Brasil e eu percebo isso. Mas tem também lugares que elas se unem. E quando demais. A igreja se une... Porque o fogo desce, a cura, Amém. A salvação. Amém. Então, assim, é maravilhoso. Mas tudo isso está na Bíblia. Então a gente tem que unir na mesma fé, porque lá no céu não vai ter placa de igreja. Olha, minha igreja eu ganhei mais aulas lá, então deixa eu botar minha placa aqui, uma placona grandona. Não vai ter isso não. Não vai ter isso. Então, assim, a gente tem que viver isso aqui mesmo, ó. Para o Rei e pelo Reino. É isso aí. Então, prazerzão, lá na África a gente tem trabalhado nesses 18 anos, resgatando filhos de muçulmanos para Jesus. Então a gente já está hoje em todos os projetos, desde área de esporte, adoção de crianças à distância, né, apadrinhando na escola, escola de costura para mulheres. Também a gente tem um trabalho de evangelização no presídio, no hospital, escola de cegos, e enfim. Tem várias vertentes para a gente poder entrar. A gente está indo em torno de quase 1.400 entre crianças, pessoas, adolescentes envolvidas, indo para a segunda geração já. Temos 12 netinhos já, alguns filhos já casaram. Mês que vem agora já casa mais uma filha, a Raquel. Então, dia 14 agora de março. A gente já está voltando agora no final do mês. E é isso. Então, a nossa vida é essa, é doar, é se dar, é abrir mão de muitas coisas para poder servir o próximo, ajudar o próximo, né? E é isso, como a gente está aqui hoje, né? Graças a Deus, também com o pastor Pedrinho, está com a gente, o Vandinho, e toda a equipe, né? Se propondo a entrar nessa para o reino. Né? Então a gente é muito grato a todo mundo que está nesse dia inteiro com a gente hoje, fazendo desde a parte do clipe, a sua parte do louvor e aqui, né? É agora aqui com a gente. É maravilhoso isso. Então fica o convite para quem sabe, né? Pastor Pedrinho, todo mundo, quem quiser, manda um e-mail para nós, entra no site www.agdniger.com. E para quem quiser estar fazendo contato, como é que a gente faz? Como é que seria um site? É um WhatsApp? Como é que é? Esqueceu, tá? Site www.regisdanese.com.br. Pronto, e aí então pode fazer contato direto consigo. E é isso, eu acho que a mensagem foi falada, a gente falou de milagre, a gente falou de reino, salvação, comunhão. O louvor fala exatamente sobre isso. Nós não merecíamos nada, mas a tua graça, Senhor, nos alcançou. É verdade. E agora eu estou vendo que tem iguarias aqui, ó, de Minas. Isso aqui é... Como é que é? Um pãozinho de queijo? Isso aqui é um pãozinho de queijo, isso aqui... E o cafezinho, isso aqui em Minas Gerais... Tem que experimentar? Tem que ter. Eu vou pegar um pedacinho do queijo. Isso aqui tá parecendo um lambarizinho frito. É lambari isso aqui? Não, isso aqui é o seguinte. Você trouxe um lambari? Tem as iguarias.
aqui de Minas e eu trouxe do Níger. Então agora, ó, eu trouxe o gafanhoto. Ó, caiu a perninha. Vai. Isso aqui. Tem o gafanhotinho seco. Mas você pode pegar um menorzinho se quiser. Olha esse aqui tá bonitinho demais. Se quiser experimentar, não sei se... O cheiro tá bom. Bom, né? Deu uma cheiradinha? Eu tô satisfeito. Tá satisfeito? Tô satisfeito. Vai no queijinho? O queijinho Não. você vai? Agora não. Agora não. Eu tô... Tem alguém aqui? Cadê o... Quem que vai? Vai? Vai ou não vai? Eu vou. Rapaz, parece um lambarizinho frito, viu? Chega aqui, entra aí no meio, já tem que... Olha lá. Meu Deus, eu não tinha visto a cara dele. Não, mas não olha a cara. Sente o gosto, vai. Nossa. Vai que vai. Vocês comem com a boca boa, rapaz, parece que é Não, é gostoso. Vê se não curtiu? Quer uma aguinha? Ó, Rapaz, Ó. eu tava até animado. Vocês comem com a boca boa, parece. ó, posso só indicar? Parece batatinha frita, né? É, ó, só a cabeça. Não, Tá bom, tá eu bom. tô satisfeito. Obrigado. Então tá de boa. Tava meio amargo aí? Não? Lembra uma batatinha mesmo. Não é meio crunch, assim, meio... Mas você queria água? Não, porque é seco, né? Muito seco. Ele é Mas não é seco. ruim, lembra outra coisa que eu não sei o que é. É o gafanhoto. Provavelmente. Então é isso. Queria agradecer, que Deus abençoe, e para toda a família, né? Os irmãos aqui do Asa Estúdio Produções, pastor Pedrinho, os filhos, a equipe toda que participou aqui com a gente, minha esposa, né? Tá aqui também. E é isso. E até uma próxima, aguardando, né, para ver em todas as plataformas, se Deus permitir, se assim Ele abrir as portas. Amém. E a hora que Ele quiser, Amém. vocês vão estar conferindo aí esse louvor lindo. É isso aí. Deus, ele tem grandes coisas para fazer através de cada louvor que está nesse projeto aqui, ó. Para o Rei e pelo Reino.